Hoje, a gente vai mergulhar num capítulo do texto religioso O Grande Conflito. A ideia aqui é entender a perspectiva do autor sobre por que a igreja cristã primitiva passou por tanta dificuldade e como essa mesma perseguição, de uma forma bem paradoxal, acabou transformando tudo. E logo de cara, o texto já lança uma pergunta que é, na verdade, o coração de toda a discussão. Para uma causa, o que é mais perigoso? O ódio declarado de quem é contra ou, quem sabe, o abraço acolhedor do mundo? Esse dilema é a chave para a gente entender a virada de uma era de violência para uma de aparente paz. Bem, e para a gente começar a entender essa dinâmica, o texto argumenta uma coisa bem interessante. O sofrimento que estava por vir não era bem uma surpresa. Pelo contrário, isso já teria sido previsto desde o comecinho. E essa citação aqui, olha, ela é a base de tudo que vem depois. A ideia, segundo a fonte, é que a expectativa nunca foi de um caminho fácil, sabe? A previsão era de um percurso cheio de dificuldades, quase que um espelho da trajetória do próprio fundador do movimento. E essa previsão não demorou para se tornar uma realidade, e uma realidade bem brutal, viu? Vamos dar uma olhada agora nos detalhes dessa era de perseguição intensa. Para justificar uma violência desse tamanho, o texto mostra que foi preciso criar uma série de acusações. Os cristãos eram retratados como rebeldes, como inimigos da religião e até culpados por desastres naturais e outras calamidades. Eram vistos basicamente como uma ameaça à ordem social. E a perseguição se manifestava de formas terríveis. O texto descreve que muitos eram transformados em espetáculos públicos, servindo de entretenimento em arenas e festivais. Outros enfrentavam a morte pelo fogo. O relato é pesado. Descreve multidões que, pasmem, saudavam a agonia das vítimas com risos e aplausos. E os que sobreviviam eram forçados a se esconder, eram caçados como animais e buscavam refúgio no subterrâneo, em lugares como as catacumbas de Roma, que acabavam servindo de casa e de cemitério ao mesmo tempo. Mas é aqui que a narrativa dá uma virada completamente inesperada. Todo esse esforço para destruir o movimento teve, segundo o autor, o efeito exatamente oposto. Essa citação de Tertuliano, que a fonte traz, captura a essência desse paradoxo. O sangue dos cristãos é semente. A ideia era que a violência, em vez de acabar com a fé, na verdade a fortalecia e multiplicava seus seguidores. Na visão do texto, a perseguição funcionava como uma espécie de filtro. Só os mais comprometidos aguentavam o tranco, o que, segundo essa interpretação, mantinha a igreja comparativamente pura. Agora a gente vai para a próxima fase e a narrativa muda drasticamente. Quando a força falhou em destruir a igreja, o texto afirma que seu grande adversário mudou de tática. E aqui a gente vê bem o contraste entre as duas eras. A guerra pela força foi substituída pela guerra através do engano. A prosperidade, a honra e a busca por aceitação se tornaram as novas armas. Muito mais sutil. A perseguição parou. E no lugar dela, como a fonte coloca, veio a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. A ameaça agora não vinha mais de fora, mas de dentro. E qual foi o resultado dessa nova abordagem? O texto descreve um processo onde as fronteiras entre a fé cristã e as práticas pagãs começaram a se dissolver, a ficar bem borradas. Este slide mostra o passo a passo dessa corrupção. Primeiro, o fim da perseguição abre a porta para a sedução. Em seguida, surge a proposta de união, onde os cristãos são convidados a ceder um pouco na fé. Isso leva à incorporação de ritos e doutrinas pagãs. O resultado final, segundo o texto, é a perda do poder e da pureza que a igreja tinha lá no início. Para alguns fiéis, essa nova era de paz era, paradoxalmente, muito mais aterrorizante que a violência. O texto afirma que prisão, tortura e a espada eram consideradas bênçãos, quando comparadas a uma união que estava corrompendo a fé. Isso levou a uma fratura. O texto usa o termo igreja apóstata para descrever aqueles que se uniram ao paganismo, forçando um grupo de poucos fiéis a se separar para, na visão deles, conseguir manter a obediência aos seus princípios. Tudo isso nos leva à conclusão do autor, que busca conectar essa análise histórica toda a uma reflexão sobre a condição da fé nos dias de hoje. A análise final se baseia nesta afirmação bíblica citada no texto. A ideia é de que uma vida de fé autêntica, por sua própria natureza, inevitavelmente vai gerar oposição do mundo. Isso nos leva à pergunta provocadora que o autor deixa no ar.
Se a perseguição é um resultado esperado da fé genuína, por que ela parece ter, em grande parte, desaparecido? A resposta do autor é bem direta e desafiadora. A única razão para isso, ele afirma, é que a Igreja se conformou com a norma do mundo e, por isso, já não provoca mais oposição. É uma reflexão final e tanto sobre a linha tênue que existe entre aceitação e compromisso.